Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
É com grande alegria que eu os recebo nessa transmissão via YouTube para a sua casa, a sua residência e para a residência de todos aqueles com quem você se importa ao ponto de compartilhar com eles o link da mensagem. Eu gostaria de fazer a leitura da passagem bíblica no Salmo 107, versos 18 ao verso 20. Eu gostaria de fazer essa leitura e assim que nós fizermos essa breve introdução e glorificarmos e exaltarmos o nome daquele que vive e que aguardamos com ardente expectativa o seu retorno. Eu vivo para aguardar Jesus e aguardo por Jesus todos os dias. Levanto da cama imaginando que talvez pudesse ser hoje o dia da sua vinda, o dia em que ele, como ladrão, nos surpreenderá. Mas entendo que tem tantas questões envolvidas com a segunda vinda de Cristo que talvez alguns possam dizer, não, pastor, ainda faltam cumprir-se alguns dos sinais que a palavra de Deus diz. Muito bem, mas deixando esse calendário escatológico um pouquinho em segundo plano, eu gostaria de fazer a leitura do Salmo 107 para os irmãos, ou junto com os irmãos, por uma razão muito simples. Esta semana me ocorreu que talvez fosse interessante a nível de evitar desgastes dos pastores da igreja e também, especialmente, das famílias, e talvez fosse interessante que eu parasse e que a gente fizesse as lives apenas nos dias de culto. Daí, fui tentar ouvir meu coração na presença de Deus, e o Senhor me trouxe à lembrança essa passagem bíblica do Salmo 107. Portanto, nós continuaremos nessa mesma toada de nos encontrarmos diariamente aqui à frente das câmeras, nessa plataforma, divulgando e promovendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, posto que a palavra de Deus diz em Salmos 107, versos 18 a 20. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, falando do povo de Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Nós temos pouco entendimento do poder que há na palavra de Deus, na palavra pregada, na palavra ensinada, na palavra interiorizada e crida. Segundo o texto em Salmos 107, versículo 20, diz que Deus efetuou cura sobre as enfermidades mortais do seu povo, lhes enviando a palavra. Portanto, como esse Covid-19 não descansa e as doenças não descansam, as mais variadas doenças, dos mais variados calibres e matizes, então também a palavra de Deus não pode ser em momento algum calada. Eu vou tomar como exemplo a vida e o testemunho da Igreja Apostólica, que diariamente estavam no templo, meditando na doutrina dos apóstolos. Vou tomar também como base, na minha insistência em pregar a palavra de Deus diariamente aos meus queridos irmãos, o testemunho do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, que não descansava, expondo pela manhã, na escola filosófica de Tirano, aquilo que a gente poderia chamar de filosofia cristã, um debate intelectual baseado na fé, a fim de despertar os filósofos de então para
a palavra de Deus, e à noite ele andava de casa em casa, visitando o rebanho e solidificando, consolidando a palavra pregada através de um discipulado pessoal que ele fazia com os membros da igreja de Éfeso. Então, o que faz um pastor? Um pastor prega a palavra de Deus. Um pastor é um homem comissionado para a pregação. Ele é um homem comissionado para o exercício contínuo da pregação. Quando nós abrimos os evangelhos, nós encontramos Jesus diariamente na labuta de pregar o evangelho do reino em todo Israel. E ele fez isso pessoalmente, cruzando o território de Israel, que não era um país muito grande, era maior do que é hoje, pregando o evangelho do reino e conclamando que os homens se arrependessem, porque era chegado entre eles o reino dos céus. Dessa forma, baseado na herança judaica, da lei do Senhor, da experiência que o povo de Israel teve desde que saiu do Egito, baseado também no testemunho de Jesus e na prática dos apóstolos no primeiro século, naqueles 100 anos de ouro da igreja, nunca a igreja, em todos os demais 19 ou 20 séculos à frente, teve um outro período tão glorioso quanto aquele período apostólico, onde eles estavam diariamente no templo, meditando na doutrina dos apóstolos, na oração, perseverando também na comunhão dos santos e no partir do pão. Então, foi um momento que eu, talvez na minha humanidade, estivesse pensando no interesse que as pessoas nutrem com respeito à palavra de Deus. Eu tenho notado, e com certeza os irmãos também devem ter notado, que as nossas lives deu assim uma esvaziada, né? O pessoal, muita gente parou de ouvir, parou de compartilhar, parou com todo aquele ímpeto, porque no momento digamos que a Covid-19 assustava muita gente. Agora, nós estamos aprendendo a domar essa fera selvagem e parece que a fé em Cristo Jesus e o estabelecimento dos nossos afetos na pessoa de Cristo Jesus não é tão necessário assim. Afinal, basta que a gente fique em casa, basta que a gente coloque uma máscara para nós domarmos essas feras. Não foi isso que a palavra de Deus ensinou. O que a palavra de Deus ensinou é que Deus nos livrou de tudo quanto era mortal, enviando sobre nós a sua palavra. Há um poder glorioso manifesto no ensino do Evangelho, um poder glorioso nos evangelhos do nosso Senhor Jesus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos diversos livros históricos da Palavra de Deus, Novo e Velho Testamento, para trazer ao nosso coração a devida firmeza, a devida saúde necessária para enfrentarmos os traumas da vida. Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu espero sinceramente no Senhor que você seja profundamente tocado, profundamente abençoado pela palavra de Cristo. O Espírito Santo desperte o seu coração e o traga conscientemente para os pés de Jesus, porque é isso que a palavra de Deus pregada faz. Ela glorifica a Deus, ela atinge os propósitos de Deus e traz pessoas ao reconhecimento do senhorio absoluto do Rei das Nações, que é Cristo, o Senhor. Portanto, seja bem-vindo, então, a esse domingo apocalíptico. Estaremos tratando da quinta e da sexta trombeta, o quinto e o sexto anúncio prévio dos juízos manifestos de Deus, visando o arrependimento das nações, visando que os corações humanos abandonem os ídolos, abandonem os falsos deuses e reconheçam a Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Senhor.
Portanto, é com esse ímpeto e com essa fé e com esse coração que eu venho diante dos irmãos o evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de levá-los a meditar na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 9. Nós estamos fazendo uma exposição e desde a semana passada, desde o domingo passado, nós começamos a expor os textos relacionados às trombetas, às 7 trombetas de Deus. Bem, meus queridos irmãos, dissemos no domingo passado que as trombetas são usadas para anunciar a chegada de alguém no reino e também as trombetas anunciam eventos, anunciam circunstâncias. E ao toque destas trombetas, nós temos visto e nós temos testemunhado através da leitura bíblica a chegada de juízos intermitentes de Deus. Os juízos estão cada vez mais intensos, eles estão acontecendo numa intensidade maior do que quando foram anunciados no rompimento dos selos do livro que nós estudamos anteriormente. Eram 7 selos, esses selos foram rompidos, os juízos foram ministrados, as palavras divinas com um peso da revelação profética de Deus caiu em nosso coração, e agora nós estamos diante de outras descrições do juízo divino, agora relacionados ao símbolo de uma trombeta. Quando a trombeta toca, é um anúncio importante e nós precisamos dar ouvidos, porque esses eventos de juízo que as trombetas anunciam, eles precedem a chegada do Rei Jesus. Portanto, você, sua família, seu filho, jovem, adolescente, criança que está me ouvindo pregar, tem me ouvido pregar esses anos todos, eu quero me levantar diante dos irmãos e tornar inocente o meu sangue diante de vocês, de que dei testemunho fiel do evangelho de nosso Senhor Jesus a toda a congregação, a todas as famílias, a todos aqueles que me ouviram. Portanto, se existe um elemento glorioso em todo o evangelho, é o fechamento da história com a volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus é o elemento glorioso, um fechamento com chave de ouro de todas as ações, de todos os movimentos da palavra do evangelho na direção do pecador. A história vai se fechar com esse evento. Mas antes, obviamente, que nós todos sabemos que muita gente endurecerá seu coração e não receberá a Cristo como Senhor. Mas Deus, ao longo do desenrolar da história, vai manifestando a sua graça através de alguns movimentos pesados do seu juízo e da sua mão. Para quê? Para motivar os corações dos homens a entender com maior, eu diria assim, maior boa vontade a mensagem salvífica de Jesus. Bem, eu, depois de ler o capítulo 9 do Apocalipse, eu estava lendo o capítulo 9 do Apocalipse nesses últimos dias, e repetindo a sua leitura, praticamente a semana inteira. E hoje me amadureceu a ideia de que, se cremos de fato que esses juízos estão antecedendo a volta de Jesus, de que essas trombetas estão anunciando não somente a manifestação do juízo, mas a eminente chegada do Rei dos Reis, então nós precisamos considerar seriamente
pregar o evangelho e tornar esse evangelho conhecido de cada criatura. Nós devemos nos dedicar seriamente à proclamação pública e ao desenvolvimento da mensagem do evangelho no mundo e do discipulado cristão. Nós, cristãos, precisamos, meus irmãos, estar envolvidos nesse processo junto com Deus de conversão da humanidade. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa atividade principal. Cristãos podem, obviamente, se engajar em outras causas, e nós temos relatos históricos de cristãos engajados em diferentes causas ao longo da história. Mas, principalmente líderes, pastores, homens de Deus e seus discípulos diretos precisam entender que a sua nobre missão na vida e na terra é fazer discípulos. A sua missão não está dentro da sua carreira, a sua missão não está dentro do contexto da sua vida profissional. Eu sempre dizia e digo aos meus filhos que crente não tem profissão. Fazia um neologismo e dizia que crente tem promissão. Então, nós todos estamos chamados, comissionados, dotados da parte do Espírito Santo, municiados com as ferramentas necessárias para levar o Evangelho e torná-lo conhecido de todas as nações e levar ao conhecimento de nossos amigos e de nossos familiares o conteúdo vivo do ensinamento de Jesus. O capítulo 9 do Apocalipse começa assim o seu relato. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Utilizando o próprio livro do Apocalipse para nós interpretarmos as questões de estrelas caindo na terra, mesmo porque, meus irmãos, há estrelas bem maiores do que o planeta Terra. Só para você ter ideia, o Sol é uma estrela de quinta grandeza e não dá para uma estrela cair na Terra e a Terra ficar inteira. Então, o que acontece aqui é óbvio que é uma linguagem simbólica e ela deve ser compreendida à luz do livro do Apocalipse. O que são estrelas caindo na Terra? São anjos que são enviados à Terra. Então, quando a Bíblia nos fala lá em Apocalipse 12, daquela famosa batalha cósmica entre Lúcifer e o Deus Todo-Poderoso, diz que a cauda desse dragão vermelho, que é Lúcifer, retratado aqui nesse dragão, diz que arrastou 1/3 das estrelas dos céus. O que as estrelas ali simbolizam? 1/3 dessa população angélica caiu na lábia mentirosa de Lúcifer. Então, quando você tem uma estrela caindo na terra, é um anjo, e a esse anjo foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vejamos, meus irmãos, o que acontece quando o poço do abismo é aberto. Obviamente que esse juízo aqui é um juízo terrível. Por quê, pastor? Porque é acionado essa multidão demoníaca, essa, digamos, população do abismo para oprimir a vida humana na Terra. Então, a quinta trombeta é horrorosa, é terrível. Então, eis que ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Portanto, a atmosfera, depois que a porta do abismo foi aberta, ou a porta do inferno, como você quiser chamar, diz que a atmosfera ficou uma atmosfera ruim de se respirar. Era uma fumaceira terrível e uma atmosfera pesada. Não, você já deve ter provado disso.
de você entrar em determinados ambientes e encontrar-se incomodado pela atmosfera do momento. É uma atmosfera pesada, angustiante, gerando no coração da gente angústias, medos, tristezas e despertando em nós, meus queridos irmãos, o pior de tudo aquilo que a vida emocional humana está reservada para o homem. Então, foi assim que aconteceu quando o poço do abismo foi aberto, houve fumaça como de grande fornalha, e essa fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar, ou seja, tornou a atmosfera pesada, ruim de se respirar, e obviamente que eu estou falando figuradamente, exatamente quando a gente entra em alguns ambientes onde ali há uma busca voluntária aos demônios, a uma ação religiosa voltada para a idolatria, voltada para a adoração de outros espíritos. Então, a gente sente aquela atmosfera pesada. Então, a quinta trombeta, quando ela soa, um anjo cai na terra, abre essa porta do abismo e gera toda essa atmosfera pesada, infernal, demoníaca. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Mais uma vez, nós estamos falando aqui figuradamente. Você vai descobrir um pouquinho mais na frente o sentido e por que João viu como um gafanhoto. Você vai ver daqui a pouquinho. Bem, essas criaturas que foram liberadas do abismo eram terríveis. Portanto, elas simbolizam, elas estão relacionadas com demônios, e os demônios saíram pela terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Olha, eu nunca fui picado por um escorpião. Nunca. Graças a Deus, nunca tive o desprazer de receber uma picada de um escorpião, uma ferroada de um escorpião. Mas quem já recebeu diz que é uma dor dilacerante. E, nesse momento aqui, os grandes intérpretes e conhecedores, estudiosos da escatologia bíblica não têm uma opinião uniforme. Alguns, mais ou menos, que usam uma hermenêutica historicista, por exemplo, acreditam que esses gafanhotos são representações da guarda pretoriana romana, que é aquela guarda que protegia os imperadores. E por que isso? Porque essa guarda tinha um escorpião como seu estandarte. Desde Augusto, o imperador, quando a guarda foi formada e ganhou notabilidade no Império de Tibério, havia uma guarda extremamente brutal, extremamente violenta, que era essa guarda, esse grupo, esse destacamento que fazia a segurança do imperador. Então, alguns historicistas olham para esse texto e fazem correlação simbólica com os guardas da guarda pretoriana do imperador, que saíram, porque essa guarda já teve números diversos ao longo dos diferentes reinados dos imperadores romanos. Ela já foi pequena, como ela já foi gigantesca. Portanto, alguns fazem essa relação que esse pessoal aqui, esses gafanhotos que ferroam como escorpião, que nada mais são do que uma representação simbólica dos destacamentos da guarda pretoriana do imperador Domiciano, que era o imperador que reinava na época. Nessa época aqui, nós estamos na época do imperador Domiciano, que junto com Nero e Calígula, eles faziam a tríade terrorista da história dos grandes imperadores romanos. Eles eram, assim, os mais malignos, os mais violentos, os mais terríveis que você pode imaginar.
Mas o texto não endossa essa interpretação, conquanto ela deve ser sempre uma interpretação respeitada. Por quê? Porque esses gafanhotos sobem do inferno, eles vêm direto do abismo, eles vêm direto daquela fornalha terrível que é o inferno. Então, eu estou muito mais para interpretar isso como sendo uma representação dos mais diferentes e terríveis demônios que existem, sob a tutela, sob a batuta, sob o comando do príncipe dos demônios, Satanás, o príncipe dos demônios, aquele a quem Jesus associou sua personalidade como a de um assassino. Um mentiroso, assassino e destruidor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, sob o comando de Satanás, esse número enorme de demônios saem para oprimir a vida humana. Foi-lhes também dado, não que os matassem. Desculpem-me, versículo 4. Andei rápido demais aqui. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, para fazer sofrer todo aquele que ainda não deu crédito ao evangelho. Portanto, alguns associam essa quinta trombeta ao início daquilo que se é chamado por pré-milenistas de a grande tribulação, ou seja, uma tribulação inigualável que nunca houve no mundo, e nós não desprezamos essa ideia, esse conceito, essa possibilidade. Todavia, meus queridos, o que nós queremos mesmo é ler o texto e encontrar no texto as evidências de uma hermenêutica que seja razoável para consolar nosso coração e despertar o coração dos descrentes. Esta é a ideia. Por isso eu disse aos irmãos que nós não podemos perder de vista a missão discipular, a missão da comunicação do evangelho. Por quê? Porque existe um sofrimento predito biblicamente, especialmente para aqueles que não receberam o selo de Deus. E esse sofrimento tem um único objetivo: quebrar a cerviz humana, quebrar a dureza do coração humano, envolvido ativamente com idolatrias, feitiçarias, prostituições, inimizades, porfias, guerras e tudo mais. Então, esse vai ser um momento decisivo antes da volta de Jesus, talvez uma gloriosa oportunidade das pessoas, através da dor impingida por esses seres malignos que saíram para aterrorizar a humanidade. Só lhes foi negado tocar nos servos de Deus, naqueles que têm o selo de Deus. Então, aqueles que têm o selo de Deus não serão, vamos dizer, ou não farão parte desse enorme ataque das trevas à humanidade. Por quê? Porque toda a proposta desse ataque é que a humanidade se renda ao poder de Jesus, se renda ao poder do crucificado e ressurreto. Então, continuando, versículo 5. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Portanto, não é um sofrimento para a morte, é um sofrimento atroz por um espaço de tempo, buscando quebrar a resistência da humanidade ao poderio e ao senhorio de Jesus Cristo. Esse ato, nós já vimos isso outras vezes, os atos de juízo de Deus não são atos vazios da sua misericórdia. Não, absolutamente não. Os atos de juízo de Deus são atos que visam quebrar o coração das pessoas para que elas compreendam e sejam sensibilizadas ao evangelho.
esse sofrimento vai ser um sofrimento atroz, causado por esses demônios que têm a cara de um homem, dentes como leão, e a sua cauda é a cauda como o ferrão de um escorpião. É uma figura, obviamente, apocalíptica, é uma imagem figurada do terror que esses espíritos malignos causarão à humanidade naquele momento, ou nesse exato momento que Deus, na sua soberania, tem desenhado e estabelecido para que nós possamos viver esses momentos ou testemunhar esses momentos de sofrimento. A igreja não estará aqui arrebatada, como alguns imaginam. Por quê? Por causa da ordem de Deus. Vocês podem oprimir todos os homens, menos os que têm o selo de Deus na sua vida e na sua face. Portanto, muitos de nós, nossos discípulos futuros, ou talvez nós mesmos, em nossa geração, viveremos uma expectativa de juízo dessa natureza e veremos, meus queridos irmãos, esse tormento acontecendo na vida das pessoas. A Bíblia diz que eles buscarão a morte, mas não encontrarão. Tal a loucura, tal, meus irmãos, o peso desse terrível sofrimento, dessa terrível angústia gerada por esses espíritos malignos. Então, verso 6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Quer dizer, a ideia aqui não é um sofrimento para a morte, a ideia aqui é um sofrimento para o arrependimento, para fazer esses joelhos dobrarem diante do Altíssimo. E foi por isso que eu, no início da minha prática, disse que a nossa suprema missão é a de pregar o Evangelho. O Evangelho é o antídoto contra a serpente, o Evangelho é um antídoto contra os venenos desses inúmeros animais que estão aqui representados na Bíblia como demônios, não é? A serpente, o veneno da serpente, a picada do escorpião. Quem tem o poder? Que força? Qual é o antídoto contra o sofrimento gerado pela incredulidade humana? É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então me ouça, se você está vivendo um momento de uma falta de paz absurda e absoluta, o grande antídoto contra isso é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não resista ao Evangelho, porque o pecado número 1 da humanidade é a incredulidade. Esse é o pecado número 1. Não há nenhuma dificuldade no homem de se curvar diante de uma imagem, não há nenhuma dificuldade de um homem se envolver em práticas feiticeiras, invocando espíritos malignos visando a sua prosperidade, ir lá na macumba, arriar despacho na madrugada, nas encruzilhadas. Não há nenhuma dificuldade nisso, mas há toda dificuldade, má vontade com o Evangelho. Portanto, o ser humano, desde sempre, ele só entende uma linguagem, a linguagem do sofrimento, e o sofrimento é o megafone de Deus. Essas angústias profundas da alma é o megafone de Deus chamando pessoas ao arrependimento e ao encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. O aspecto dos gafanhotos, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Então, aqueles corcéis fogosos, aqueles corcéis velozes que dão sustentação para os flecheiros e os guerreiros no meio da batalha, que dão, meus irmãos, o ritmo da batalha. Esses gafanhotos, esses espíritos malignos, eles são como semelhantes aos cavalos quando estão em batalha, são velocíssimos, obviamente falando do ponto de vista da guerra daqueles dias. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Portanto, essa casta demoníaca é uma casta de demônios que estão dentro de uma hierarquia muito importante no abismo. Eles sairão com o fim de tornar a vida do incrédulo
uma verdadeira angústia em carne e osso. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Portanto, será uma angústia com prazo determinado, para começar e para terminar. É uma angústia que não é para a morte, portanto, não adianta tentar ler isso aqui, associar isso com o Covid-19, porque o texto não permite. Portanto, não se trata disso, não se trata de uma epidemia, não se trata de uma angústia na qual os homens viverão, os homens sem Deus, os homens sem Cristo viverão, e essa angústia não pode, meus irmãos, ser vencida com a morte. O desejo de morrer, haverá uma angústia, um anseio pela morte, mas não encontrarão a morte, apenas o sofrimento. E onde vai o fim desse sofrimento? O fim desse sofrimento termina em Jesus. O fim desse sofrimento é o reconhecimento do senhorio de Cristo, porque aqui não se trata apenas da salvação do ser humano. Nós imaginamos erradamente que todo o sentido do ministério de Jesus é a salvação do pecador, e não é. É o estabelecimento da glória de Deus. Você leu isso hoje, quando o pastor Henrique estava falando que a glória, o Pai glorifica o seu Filho lhe dando autoridade, e o Filho glorifica o Pai cumprindo a missão. Então, aqui o que está em jogo é a glória de Deus, é a glória do Rei Jesus. Então, se é por esse caminho que ele, o Senhor de toda a história, tem definido para que homens venham ao encontro da salvação, quem sou eu para discutir com Jesus? E como pastor, e operando dentro do reino de Deus por quase 40 anos, como pastor e pregador, se colocar tudo, dirigente de congregação, essas coisas todas, dá 41 anos. E sabe qual é o meu testemunho? O meu testemunho é que as pessoas se curvam diante de Deus debaixo das angústias da vida. As pessoas não se achegam a Deus por força do conhecimento, do entendimento. Eles olham para a vida e dizem assim, puxa, eu preciso servir a Deus. Não, eles são convertidos sempre ao custo de duras experiências na vida. Porque essas angústias, a dor, o sofrimento, é quando Deus está falando mais alto na vida humana. Por isso é que nossos amigos precisam nos ouvir falar do amor de Deus, para que eles sejam salvos, salvos dos seus pecados e salvos das angústias que estão reservadas para aqueles que não conhecem a Jesus antes da sua vinda. É importante falar para toda a gente que conhecemos e enviar-lhes links de mensagem, folhetos evangelísticos, presenteá-los com uma Bíblia, dar-lhes, enfim, fazer todo o processo, dar todos os passos na direção do pecador, porque aguarda-lhes um fim pesaroso de muito sofrimento. Por quê, pastor? Porque Deus tenciona que homens venham ao conhecimento da sua gloriosa salvação. Tinham ainda cauda, como escorpiões, né, que diz aqui, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles, como se o rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Há uma grande discussão sobre se esses 2 homens, se esse grande líder dessa angústia de 5 meses antes da volta de Jesus, se ele é Satanás. Eu creio que sim. Abaddon, em hebraico, significa destruição.
e os seus derivativos vão na linha do destruidor. Apolion, essa é uma palavra grega, um certo hebraísmo, uma palavra grega que se remete a essa palavra hebraica, por isso as duas são usadas para o despertamento de gregos e judeus, de que Satanás está na liderança dessa angústia. Diz o texto aqui que ele era o rei, o anjo do abismo, o anjo. Aqui o artigo é definido. Então, entre todos os anjos decaídos, entre todos os demônios, Satanás está na liderança dessa casta poderosa de demônios na opressão da humanidade antes da volta de Jesus. Agora você me pergunta, pastor, Satanás tem autonomia para isso? É lógico que não. Foi Deus quem mandou o anjo lá abrir a porta do abismo. Portanto, na soberania de Deus, Deus quer usar esse sofrimento e essa angústia para falar com esses homens que estão vivendo naquele período ou que viverão naquele período sem sensibilidade para com o evangelho. Mas o homem de amanhã é o mesmo homem de hoje e é o mesmo homem de ontem. Nós já sabemos onde tudo isso termina. Alguns são extremamente duros e morrerão na dureza do seu coração, morrerão servindo aos demônios, morrerão nas suas idolatrias, morrerão no seu pecado de prostituição, nos seus vícios, e outros que serão profundamente tocados naquele momento de angústia. Porque na nossa angústia, nós buscamos ao Senhor e Ele nos ouve. Então, não deixe para viver o Evangelho seriamente daqui a mais 5 anos, 10 anos, 15 anos. O que a Bíblia está dizendo é que antes da volta de Jesus, essas trombetas estão tocando, chamando esse mundo perdido ao arrependimento e chamando pessoas ao conhecimento da salvação. Isso vai intensificar em algum momento da história, mas não significa que hoje não esteja acontecendo, obviamente que em doses menores, uma ação divina na direção de famílias, de pessoas, para trazê-las ao conhecimento do Evangelho. E isso não é, meus irmãos, um ato de crueldade da parte de Deus. Não, é um ato, vamos dizer que seja a última de todas as alternativas para que o Deus dos céus receba a glória devida ao seu nome por parte das suas criaturas, que adoram os animais, que adoram a obra da criação, chegam a adorar outras criaturas, mas não adoram a Deus. Então, o sofrimento vai levá-los a um posicionamento de arrependimento. Bem, essa é a 5ª trombeta. A 6ª trombeta vai ser entoada. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, ou seja, libera os mensageiros que estão sendo impedidos, estão aguardando. Ele faz aqui aponta aqui um espaço geográfico junto ao rio Eufrates, porque o rio Eufrates é um rio importante dentro do processo da criação, e agora aqui nós estamos vendo a finalização quando haverá depois novos céus e nova terra, e esse rio é usado como uma referência geográfica, apenas uma referência e que não tem muito significado dentro, digamos assim, do quadro geral do texto. Foram então soltos os 4 anjos. Os 4 anjos são importantes. Eles são soltos, que se achavam preparados
para a hora. Olha aqui, eu quero chamar você de novo para o centro teológico da mais gloriosa de todas as doutrinas bíblicas, que é a da soberania de Deus. O diabo não tem autonomia, os demônios não têm autonomia para fazerem o que querem. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos diz que esses anjos, esses 4 que estão lá presos, eles foram preparados, versículo 15, soltos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. E agora sim, para que matassem 1/3 dos homens. Agora vai ter morte. Está vendo como, à medida que as trombetas são tocadas, o juízo fica mais severo? Agora haverá morte. Na sexta trombeta. Na hora, no dia, no mês, no ano, predeterminado por Deus. Portanto, descanse, porque ele tem o poder sobre o calendário da história e ele tem o poder sobre esse calendário escatológico. Não sou eu, não é você, nem um anjo. Eles estavam presos. Eles só foram desatados para cumprir o que a soberana vontade de Deus determinaria. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. 20.000 vezes 10 milhares. Portanto, 2 bilhões. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Tudo isso para dar um drama ao momento. É um drama. Está acontecendo aqui um movimento de juízo no mundo inteiro e está se desenrolando esse drama diante de nós. Então, tem todo esse simbolismo, os cavalos, os cavaleiros, couraças de fogo, portanto, abaixo do pescoço do cavalo, cobrindo o peitoral do animal, couraças como de fogo, como se eles tivessem fogo nessas couraças, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. Então, mais uma vez, uma declaração simbólica desse movimento, meus queridos irmãos, de juízo sobre a humanidade antes da volta de Jesus. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Então, de repente, 1/3 da humanidade desaparece, morre à força da operação desses animais, que são símbolos de operações demoníacas na terra. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Lembre-se que dos gafanhotos a cauda era como o escorpião, na 5ª trombeta. Agora, na 6ª, a coisa está intensificando. A cauda dos cavalos, desses seres que era como cavalo, que tinha cabeça de leão, carregava uma couraça de fogo, a cauda desses seres ou desses espíritos malignos causava um dano maior. E é sempre assim, sempre numa escalada, sabe, irmãos? Sempre numa escalada. E qual é o fim? O fim é que, mais uma vez, a Missio Dei, é Deus em missão, quebrando o coração do pecador para que esse pecador reconheça que só Jesus Cristo salva, para que esse pecador entenda que só Jesus Cristo salva. Nós só ouvimos a voz de Deus através do megafone do sofrimento. Eu conheço poucos
que, como eu, aos 18 anos de idade, já estava cansado do pecado. São poucos. Eu me considero uma exceção, a regra. Eu fui convertido por Jesus, mas o diabo não teve muito tempo para brincar com a minha vida no mundo. Eu me converti muito cedo. Eu tinha de 17 para 18 anos de idade quando eu me converti. Aliás, não, de 18 para 19 anos de idade. Na verdade, tinha 18 anos e 4 meses quando eu me converti a Jesus, quando eu fui convertido ao Evangelho, não é? Pela força do Espírito Santo, pela força do poder de Deus, plagiando aqui o pastor, o reverendo Augusto Nicodemos. Foi um momento da minha vida em que se abriu uma clareira e Jesus entrou a cavalo, galopando dentro da minha vida, aquele cavaleiro do cavalo branco, atirando suas flechas certeiramente no meu coração, e eu me rendi. Eu não fiquei tentando encontrar um caminho para viver uma vida no pecado, e eu quero me voltar agora para o jovem que está aí sentado, para o adolescente que está aí sentado. A maior glória que um ser humano pode gozar na presença de Deus é encontrar-se com Deus nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que nós sejamos afetados por essas circunstâncias adversas, porque eu oro para que Deus salve pessoas. Você que está me ouvindo, eu tenho orado pela sua vida, para que Deus salve você, para que Deus transforme sua vida, para que Deus haja na vida dos jovens, dos adolescentes da igreja, arrancando da vida deles toda essa indolência, essa má vontade com as coisas de Deus, com o Evangelho, com as coisas bíblicas. Como é que você vai alcançar a redenção? A mensagem da redenção, como é que vai entrar no seu coração se você resistir? Só pode entrar a força da dor. A força da dor. E é o que o drama apocalíptico vai se desenrolando no entorno da dor humana, desse Deus que ama de tal maneira o mundo, que dá o seu Filho unigênito, e não havendo outras alternativas, vai molestar as suas criaturas para que elas possam entender a graça salvadora do Evangelho, a graça salvadora de Jesus. Bem, versículo 19 e 20 para terminarmos. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Você veja que mesmo na dor tem gente que não se arrepende. Não, o sujeito perde tudo, perde a família, perde o emprego, perde a vida dele, a vida dele se torna um inferno, ele perde tudo, ele vai perdendo as coisas que ele mais valoriza na vida, mas o coração continua endurecido, impenitente, adorando ídolos mudos. Continua a adorar os demônios, diz o texto, e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. A idolatria não nos fere tanto quanto deveria. Mas a idolatria deveria nos ferir para colocar-nos de joelhos. Não é nos ferir para nós sairmos ofendendo as pessoas por conta dos seus credos, das suas crenças. Não. Mas a idolatria do mundo, a dureza do coração do homem, deveria nos colocar completamente de joelhos para nós clamarmos a Deus em favor dessa humanidade de costas para Deus, essa humanidade insensível, essa humanidade que não quer saber de Deus. Nem ainda, versículo 21, para terminar o capítulo, se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, os pecadores morreriam em seus pecados fundamentais. O ladrão nos seus furtos,
a prostituta ou o prostituto, e aqui não se refere apenas à vida daquele que troca sexo por dinheiro, mas que troca sexo e prazer sexual por qualquer coisa. A prostituição não se arrependeram das suas feitiçarias, continuarão lá, invocando demônios, invocando a deusa do mar, invocando os deuses da floresta, invocando todo tipo de espírito maligno. Não se arrependeram. Então, o que as Escrituras me dizem, pastor? Me diz que a história vai se tornar cada vez mais incisiva e angustiosa, os dias não melhorarão. Ao fim dessa pandemia, nós não teremos dias melhores, teremos dias diferentes. Diferentes. Os dias não melhorarão. A intensidade dos sofrimentos e dos flagelos humanos será maior. E para que isso, pastor? Para que você se levante como criatura de Deus e dê glória única e exclusivamente a Ele. Só a Ele. Só ao Senhor seja dada a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Oremos ao Senhor Deus. Recline sua cabeça. Se você está aí do outro lado, vivendo o drama do sofrimento, de coração longe de Deus, fechando sua alma, sua vida, a essa palavra penetrante, essa espada de 2 fios, penetra seu coração, chamando você ao arrependimento e ao ajuste de contas com o Senhor dos céus e da terra. Não se endureça como os homens do capítulo 9 do Apocalipse, que mesmo diante da morte não se arrependeram das suas idolatrias, feitiçarias e das suas prostituições e dos seus furtos. Arrependa-se, confesse seus pecados a Deus e receba a graça salvadora em Cristo Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a voz, primeiramente, honrando e glorificando o seu santo e precioso nome. Só tu és Deus. Não há outro Deus que possa competir contigo. Tu és o único Senhor. O único que governa acima das estrelas e que tem o domínio de toda a história nas suas mãos. Nada acontece fora da hora. Nada acontece fora de lugar. Nada acontece fora do tempo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Senhor Deus. Portanto, na qualidade de seu ministro, na qualidade de um pregador de tua palavra, eu incisivamente insisto com a minha audiência nessa noite, meu Deus, para que venha ao encontro do Senhor Todo-Poderoso e se humilhem perante a tua face, deixando de lado os seus pecados e a sua vida pregressa para viver uma vida contigo. Eu, um pecador como eles, tirado, ó Deus, desse lamaçal para fazer esse trabalho, mas fraco como qualquer um pecador. Ó Deus e Pai, faz uso dessas palavras, da inspiração da sua palavra, da inspiração desse texto que nos avisa previamente das dores que haverão, ó Deus e Pai, de serem experimentadas pela humanidade sem Deus. E traga-os, ó Deus, a força do seu amor, da sua graça, os teus santos eleitos. Curvem perante o Senhor antes que toque a última trombeta. Antes que a última trombeta soe, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu peço em nome de Jesus, salva aqueles que me ouvem, recebendo essa palavra em suas casas,
em seus aparelhos de telefone celular, em suas TVs. Ó Deus, que em nome de Jesus essas vidas sejam profundamente tocadas e afetadas pela tua mão poderosa, é a minha oração. Também oro, ó Deus, pela vida da minha querida Estelina, 90 anos, Pai Santo. Que beleza, ó Deus, damos glórias ao Senhor por essa vida. Glorificamos o seu nome pela fidelidade e pelo testemunho silencioso desta tua serva no meio da congregação. Faz uso dela, Senhor, e nos dá a alegria de convivermos por mais tempo com essa tua filha e sermos inspirados por ela e ensinados, ó Deus, no âmbito da fidelidade, fidelidade à igreja, fidelidade aos cultos, fidelidade a ti, através do testemunho de vida dela. Nós colocamos a igreja por inteiro nas suas mãos e que a igreja esteja nessa noite despertada, ó Deus e Pai, para o que há de vir, ou ainda para o que está por acontecer em breve. Que a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso guarde seus filhos, abençoe seus filhos e os fundamente na fé que há em Jesus Cristo, Senhor, e que o povo de Deus diga amém.